Queridos, convido vocês para abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e nós vamos juntos refletir em alguns versos daquilo que nós encontramos, então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e nós vamos refletir a partir do versículo 31. A partir do versículo 31. Você que está em casa, nos acompanhando, de pegar o seu celular ou mesmo buscar sua Bíblia, acompanhe conosco o estudo, a leitura dessa manhã. Inicialmente eu quero ler até o versículo 37, o relato que nós encontramos aqui. É um final de semana de Jesus, o assunto dessa manhã, e nós começamos no sábado pela manhã. A partir do versículo 31, lemos assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Este é um relato do sábado pela manhã. Jesus chega a Cafarnaum, sábado. Eu imagino pela manhã, o texto não diz, mas eu imagino o culto de sábado. Na minha mente, sábado pela manhã. Em algum lugar da igreja onde Jesus está, a palavra diz que há um endemoniado. Alguém possesso de um espírito imundo. Queridos, eu não sei se vocês já tiveram, eu diria, o desprazer. Talvez o pastor já tenha lidado com esse tipo de situação, de estar diante de alguém possuído por um espírito maligno. É uma situação desagradável. Muitas vezes o sentimento de quem está presenciando isso é de impotência. É uma situação onde nós clamamos única e exclusivamente pelo poder de Deus para agir ali. Na igreja que nós frequentamos lá em Taquara, a igreja do bairro Campestre, nós lidamos com situações como essa durante muito tempo. Nós tínhamos uma semana de evangelismo via satélite com o pastor Luiz Gonçalves. Então tínhamos na igreja, naquela época, antena parabólica e uma televisão onde nós assistíamos todas as noites a programação. Esses fatos se tornaram tão conhecidos que em uma das noites da semana o nosso pastor convidou da associação o pastor Boger e um outro pastor para presenciarem o fato, para eles verem se aquilo realmente era uma ação do inimigo ou se tratava de algum fato emocional ou alguma coisa do tipo. Em uma das noites nós tivemos 3 senhoras que ficaram possuídas pelo inimigo ao mesmo tempo. No final do programa, no momento do apelo, aquela situação acontecia. Irmão José Silva, bom vê-lo aqui. Que Deus abençoe. Amigão nosso lá de Taquara, que não está mais lá agora, né? Queridos, nessa noite, 3 pessoas ao mesmo tempo. E os pastores pegaram cada uma das senhoras, levaram para uma sala separada, lá nos fundos. Ali havia um grupo que orava, um grupo que cantava. Só que nesse momento aconteceu, queridos, aconteceu que no bairro onde a igreja está, a energia elétrica, ela desapareceu. O bairro ficou às escuras. A igreja não tinha mais energia elétrica. O inimigo estava agindo poderosamente para que a pregação da palavra de Deus, ela cessasse naquele momento. Mas por incrível que pareça, ao mesmo tempo que não havia energia no bairro, estava às escuras, não havia na igreja, a televisão, através de onde o pastor falava para a igreja, ela não parou de funcionar.
A televisão estava ligada. O pastor continuou pregando para a igreja. De que forma? Só Deus sabe. A verdade é que nesse dia, lá em Cafarnaum, havia na igreja um homem possesso de um espírito imundo. E diferentemente daquele cego Bartimeu que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o endemoniado nada disse, até Jesus o confrontar. E então ele dizer: que temos nós contigo? Ele estava em silêncio em algum lugar da igreja. E Jesus percebe o clamor do coração daquele homem, se dirige a ele e realiza ali um milagre, então, devolvendo a paz e o são juízo àquele homem. Quando eu leio esse relato, eu percebo, queridos, que no sábado pela manhã, como hoje, nós estamos na casa de Deus. Talvez você não tenha nessa manhã se colocado em pé ou exposto para a igreja algum conflito do teu coração, alguma necessidade que tu tem, alguma luta que ficou em casa, algum dilema com a família, alguém talvez que foi afetado pelo Covid e o teu coração está angustiado por causa disso, mas não importa, porque Jesus está aqui. Sábado de manhã ele está na igreja. Pastor, se tem alguém que nunca perdeu um culto na vida, foi Jesus. Todo dia de culto, onde está Jesus, irmãos? Está na igreja. E ele lê o nosso coração, e ele está aqui nessa manhã, lendo o nosso coração, e ele quer resolver os conflitos de nossa vida. E que maravilhoso, irmãos, é podermos entrar pela porta da igreja, sentar num banco confortável como esse, sabendo que Jesus está aqui. E se eu entrei angustiado, eu posso sair em paz. Se eu entrei pecador, eu posso sair da igreja limpo, purificado. E o maior desperdício que o ser humano pode fazer, queridos, é entrar na presença de Deus e sair do mesmo jeito que entrou, sendo que Ele, poderoso, está aqui para resolver os conflitos de nossa vida. Então, antes de sair da igreja nessa manhã, aproveite o presente maravilhoso que a você é concedido, de conversar com Deus em pensamento que seja, e dizer: Senhor, eu estou aqui e eu entrego minha vida nas tuas mãos. Aquele endemoniado, eu fico imaginando, queridos, o estado que ele entrou na sinagoga naquela manhã de sábado. Mas eu queria ter visto o rosto dele ao sair da igreja naquela manhã. Irreconhecível, transformado, alegria, paz, porque ele havia tido um contato com Jesus. Esse é o privilégio que nós ainda temos no dia de hoje. A palavra de Deus continua falando conosco a partir do versículo 38. Olha aí para a sua Bíblia, você que nos acompanha em casa, volte para a Bíblia, versículo 38, e nós lemos assim: deixando ele a sinagoga, percebam, terminou o culto, Jesus sai da igreja, eu não sei que hora é, a Bíblia não diz. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, e passou a servi-lo. Termina o culto na igreja. Que bênção para os que estavam na sinagoga naquela manhã. Olha o milagre que eles presenciaram. Mas, queridos, eu fico pensando em quem não foi na igreja, quem não estava na sinagoga naquela manhã, perdeu a presença de Jesus, perdeu a bênção do pregador, Jesus, e o milagre que ele realizou na igreja. Que bom que vocês estão na igreja hoje pela manhã, queridos. Jesus está aqui e tem uma bênção para vocês. Mas deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. E os que não vieram, pastor? E os que ficaram em casa, irmãos? O que diríamos deles? Que pena, não tem bênção para eles nesse sábado. A bênção é só para quem vem na igreja. Então nós encontramos Jesus sábado pela manhã na igreja, e encontramos Jesus sábado à tarde entrando na casa de Simão. E lá estava uma mulher que não pôde estar na igreja na parte da manhã. Motivo? Doença. Quantos dos nossos irmãos nos assistem nesse momento pelo Facebook?
por causa da doença que tem acometido o nosso planeta, não podem estar na igreja conosco. Perderam a bênção, Jesus não tem nada para eles. Não, queridos, porque o Jesus que cura na igreja, Ele cura dentro dos lares também. E lá estava Ele, dentro do lar de Simão, fazendo um milagre no sábado à tarde na vida daquele homem. Querido irmão, você que nos assiste de casa, você que não está aqui conosco na igreja, deixa eu te dizer que Jesus está aí no teu lar com você. Ele tem uma bênção para você, Ele se preocupa com a tua família. Ele está aqui conosco na igreja, mas Ele está aí dentro da sua casa para resolver os teus conflitos, para abençoar o teu lar, para proteger a tua família. E isso a palavra de Deus nos diz aqui no capítulo 4 de Lucas, que o Jesus que abençoa na igreja, Ele abençoa lá dentro dos lares também. E Ele está lá curando e restaurando a sogra de Simão. Que maravilha Jesus, queridos. Sábado pela manhã na igreja, sábado à tarde na casa de Simão, curando, abençoando, restaurando a vida de pessoas. Mas o sábado de Jesus não termina por aqui. Ele continua. E eu quero convidá-lo para nós irmos agora ao versículo 40, para ver o que mais aconteceu na vida de Jesus nesse sábado. E percebam que o versículo 40 começa dizendo que o sábado agora está se encerrando, porque nos diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e Ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser Ele o Cristo. Ao pôr do sol. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. O que Jesus gostava, queridos, de fazer à noite, depois de um dia atarefado atendendo a multidão? O que Jesus gostava de fazer à noite? Vocês lembram? Será que ele deitava às 7, acordava no outro dia, às 8 da manhã? O que ele fazia à noite, irmãos? Ele tirava o tempo para quê? Para orar, queridos. Para buscar poder do Pai, para repartir poder durante o dia. Ellen White nos diz isso no livro Desejado de Todas as Nações. Nesse dia Jesus pensou: hoje eu vou tirar a noite para orar. Mas a palavra diz que quando ele abre a porta da casa de Pedro, de Simão, ao pôr do sol, e ele olha para o pátio, para a rua, qual é a cena que ele percebe, queridos? Uma multidão de pessoas que ouviram o boato que ele estava na igreja no sábado de manhã curando, e na casa de Simão à tarde curando. E o Evangelho de Marcos vai nos dizer que toda a cidade de Cafarnaum estava na porta da casa de Simão. Queridos, se toda a cidade de Campo Bom estivesse em frente à igreja, teria lugar para todos ali, queridos? Sim ou não? Não. Teria lugar para todos na rua em frente à igreja? Não. Teria lugar para todos nas ruas do bairro ao qual pertence a igreja? Talvez, não sei. A verdade é, segundo Marcos, que não havia lugar no pátio da casa de Simão para todos os moradores da cidade, e nem na rua em frente à casa dele. E talvez, queridos, o bairro onde Simão morava foi tomado por pessoas que queriam ter um encontro com Jesus. Então Jesus, que pensou em orar aquela noite, ao pôr do sol, ele começa a conversar de um por um. E a palavra diz que ele impunha as mãos sobre cada um e os curava. Pergunto para a igreja, pergunto para você que está em casa nos assistindo: que tipo de doentes havia naquela multidão? Se fosse hoje, queridos, que tipo de doentes Jesus encontraria na multidão? Vocês sabem que o Brasil, ele é considerado o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Zé,
Jesus encontraria na multidão muitos ansiosos, precisando conversar com ele. O Brasil é considerado no mundo o terceiro país com maior número de depressivos, o quinto país com maior número de depressivos. E as estatísticas dizem que 30% das pessoas incapacitadas de realizar suas atividades profissionais no Brasil é por causa de doenças emocionais. Eles estariam no meio da multidão. Jesus não estava lá só curando aleijados, devolvendo a vista aos cegos, a audição aos surdos. Ele estava ali com pessoas que precisavam apenas conversar com ele, que precisavam apenas de um conselho. Jesus estava na multidão conversando com casais a ponto de se separar. Jesus estava conversando ali com pais que não compreendiam seus filhos, com filhos que não se faziam entender pelos pais. E o Jesus que está aqui hoje, queridos, é o Jesus dos depressivos, é o Jesus dos ansiosos, dos incompreendidos, dos angustiados, dos injustiçados. Ele está aqui. A palavra diz que ele começou a atender a multidão ao pôr do sol. E você sabe que hora Jesus saiu de lá? O verso a seguir vai nos dizer. A palavra diz que o sol nascia quando Jesus saiu da casa de Simão, ou de algum lugar das ruas do bairro onde ele estava. Talvez o sol tenha entrado como hoje, em torno de 6 da tarde, 18 horas, Jesus começou a curar a multidão. 8 da noite, Jesus estava lá e não via o fim da fila. 10 da noite, meia-noite, lá estava Jesus e ainda tinha muita gente. 2 da manhã, 4, 6 da manhã, e a fila parece começar a chegar ao fim. E queridos, onde eu me lembro, é o único lugar das Escrituras onde mostra Jesus passando a madrugada inteira, curando e abençoando pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja, fazer uma pergunta para você que está em casa. Alguém de vocês tem o hábito de levantar de madrugada? Posso ver a mão? Toda noite, algumas pessoas sim, outras não. Uns vão ao banheiro, uns vão à geladeira. A geladeira para um copo d'água. Não, para comer nada não, irmãos, de madrugada não. Copo d'água. Aí volta para o quarto, deita na cama, o sono demora a vir. Querido, é o melhor momento para falar com Deus. É no silêncio da madrugada, enquanto o sono não vem. Você tem uma oportunidade de ouro. Outro dia eu li ou ouvi alguém dizer que orar de madrugada a Deus é mais eficiente. A resposta vem mais rápido, porque a fila é menor. É evidente que para Deus não tem tamanho de fila, mas alguém disse isso. Não perca a oportunidade de orar a Jesus de madrugada, porque Ele está ali acordado para te ouvir. Fale dos filhos da família, fale da sua vida espiritual, fale do teu desejo de chegar no céu. Aproveite a madrugada, porque Jesus está lá de madrugada, curando e restaurando pessoas. Nós temos prova disso, irmãos. Há uns anos atrás, nós reunimos os jovens da igreja do bairro Mundo Novo, lá em Taquara. E durante um ano, mais ou menos, nós saíamos toda sexta-feira à noite para fazer serenata na casa de irmãos da igreja, de pessoas indicadas e muitas vezes para pessoas que nós nem conhecíamos. Em uma dessas noites, o Jean, membro da igreja lá da Mundo Novo, pediu para nós cantarmos na casa da irmã dele e do cunhado. E eles moravam no centro da cidade. Nós ensaiávamos, nos encontrávamos às 11 da noite, ensaiávamos até meia-noite, e então saíamos e cantávamos até 3h30 da manhã. Na primeira sexta-feira nós cantamos em 33 casas, chegamos em casa, era 4 horas da manhã. Houve vezes que havia chovido a madrugada inteira e os carros ficaram literalmente encharcados, porque nós não tínhamos guarda-chuva, e nós saímos para cantar, nos molhávamos, entrávamos no carro, assim, boa parte da noite. Mas nesse dia em específico, nós fomos cantar para a irmã do Jean. E quando nós cantamos na casa deles, a música que nós cantamos, vocês conhecem, porque a letra dizia assim: renova-me
Senhor Jesus, já não quero ser igual. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Era uma música de entrega, uma música dos jovens, mas a letra era uma letra de entrega. Nós cantávamos naquela casa, em algum horário da madrugada, depois da meia-noite, eu não sei precisar que hora era. Mas nós não sabíamos que na casa ao lado morava uma senhora de 84 anos, com a filha. E enquanto nós cantávamos, essa senhora levantou do quarto dela, foi ao quarto da filha e disse para a filha assim: os anjos estão cantando e eles vieram para me buscar. Os anjos estão cantando e eles vieram para me buscar. Nós não presenciamos a cena e nem imaginávamos o que estava acontecendo na casa ao lado. No dia seguinte, a filha dessa senhora falava para a Aline da casa que nós cantamos, dizendo: olha, minha mãe, ela acordou com a música ontem, mas minha mãe jamais poderia ter ouvido eles cantarem, porque minha mãe é surda, minha mãe não ouve mais, por causa da idade, já faz tempo que minha mãe não ouve. Como ela poderia ter acordado com a música? Mas ela acordou e foi no meu quarto para dizer: os anjos estão cantando e eles vieram para me buscar. Queridos, Deus abriu os ouvidos daquela senhora na madrugada, para ela ouvir a letra daquela música, para ela ter uma oportunidade de entregar a vida a Deus. Porque aquela senhora voltou para a cama, queridos, e ela dormiu o sono da morte. Ela não acordou, não despertou pela manhã. E a última coisa que ela teve a oportunidade de ouvir foi a letra daquela música cantada pelos jovens. E Deus deu a ela uma oportunidade de entregar a vida a Jesus, abrindo os ouvidos dela naquela madrugada. Queridos, Jesus está acordado nas madrugadas para curar, restaurar, ouvir as nossas orações. E se você acordar de noite, lembre, Deus está me dando uma oportunidade de falar com Ele no silêncio da noite. Aproveite para falar com Jesus. Percebam, a partir do versículo 42, nós lemos assim: sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Até aqui. Olha, queridos, amanheceu o dia e Jesus pensou: finalmente vou poder sair para orar. Quando as multidões percebem que Jesus está se afastando, eles vão até Jesus e insistem com ele, dizendo: Senhor, não nos deixe. Queridos, eu não sei se alguém de vocês já fez uma oração com essas palavras: Senhor, não me deixe, não se afaste, não me abandone. Que pedido, queridos! Não nos deixe, Senhor, não saia de Cafarnaum, fique aqui conosco. Queridos, quando eu vejo esse pedido da multidão, eu fico tentando imaginar o que passava na mente deles ao se dirigirem a Jesus dessa forma. Eu fico pensando que na realidade eles estão querendo dizer: Senhor, antes de tu chegares a Cafarnaum, a nossa vida era uma tristeza, a nossa família era uma desgraça, o nosso casamento era só briga, mas nessa noite o Senhor transformou a história da nossa família, e nós temos medo que, se o Senhor se afastar de nós, deixar Cafarnaum, a nossa vida volte a ter os mesmos problemas que tinha antes de nós encontrarmos o Senhor. Então não nos deixe, Senhor, não vá embora, para que nós possamos continuar desfrutando a maravilha que é poder estar na Tua presença. Esse era o pedido da multidão, queridos. Eles não queriam perder a bênção da presença de Jesus. Sabe, queridos, estar aqui hoje de manhã com vocês, e o pastor dizia aqui que é o primeiro culto agora da retomada dos cultos da igreja, e poder ver vocês presentes aqui, eu fico imaginando o quanto fazia falta para vocês poder adorar Jesus nesse lugar, na casa dele. Como é especial estar aqui.
Que bom se nós pudéssemos ter durante toda a semana esse clima que nós temos aqui, de paz, de tranquilidade. Às vezes a nossa rotina de trabalho na semana é estressante, é preocupante, nossa cabeça fica cheia de coisas para resolver, e o sábado é o dia que nós descansamos na casa de Deus. Para mim, os moradores de Cafarnaum não queriam perder esse clima de sábado, de estar na presença de Jesus. Então eles dizem: Senhor, não nos deixe, não se afaste, não nos abandone. Queridos irmãos, a essa pergunta, Jesus, ele dá uma resposta. E a resposta é o último versículo da Bíblia, que nós vamos ler nessa manhã. E eu queria convidá-lo, você que está aqui, nossos irmãos que estão em casa, para nos acompanhar na leitura do versículo 43 de Lucas 4. É a resposta de Jesus, aonde ele diz assim: ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Que resposta, queridos! E eu não sei se você consegue entender ou discernir na resposta de Cristo se é um sim ou um não, porque a multidão havia pedido: não nos deixe, e Jesus responde: há outras cidades que precisam ouvir também desse evangelho. Sabe, queridos, o que eu entendo que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo assim: que bom que vocês estão felizes por terem estado comigo nessa madrugada. Que bom que vocês se sentem bem na minha presença. É louvável o desejo de vocês de quererem permanecer junto comigo. No entanto, há muitas outras pessoas que precisam ouvir ainda dessa mensagem. Sabe, queridos, naquela época Jesus estava limitado por sua forma humana a estar em apenas um lugar ao mesmo tempo. Ele não poderia ficar com os moradores de Cafarnaum e ao mesmo tempo continuar pregando o evangelho em outros lugares. Mas hoje ele pode. Hoje ele pode estar conosco aqui, ao mesmo tempo que está com outros em outro lugar. Naquela época não. Então Jesus, queridos, ele está dizendo para as pessoas de Cafarnaum: há pessoas que ainda precisam ouvir desse evangelho. Então fiquem aqui, preguem aqui, evangelizem os daqui, se unam a mim nessa missão, enquanto eu vou adiante para outras cidades. E é isso que ele diz para nós, queridos. Pregue, testemunhe, viva, fale onde você estiver. Não se contente em ter Jesus na igreja. Não se contente em ter Jesus para a sua família, na sua casa. Porque há outros que precisam conhecê-lo através de nós. Então, há cerca de 30 anos atrás, a família da Vanessa morava do lado de uma família cristã adventista. A Vanessa tinha 5 anos de idade. E essa família tinha um filho com 5 anos de idade, o Rodrigo. Os pais da Vanessa brigavam muito e ela encontrava refúgio na casa da família adventista. Ela disse para nós no final de semana passado: era um lugar de paz. Era um lugar de paz para os conflitos que ela tinha em casa. Imagino que seja esse também o nosso lar, queridos, um lugar de paz. Nós temos um casal de vizinhos, eles criaram um neto, nós temos 3 filhos, já todos adultos. Nossa casa, nós nunca precisamos gritar com eles. O Ded ali, o José Silva, conhece nossos filhos. Nunca precisamos gritar. E os vizinhos de cima diziam para o neto: por que vocês não são iguais os filhos do Ricardo e da Tati? Porque eles não precisam gritar com eles lá. Mas é a diferença da educação cristã, queridos. Nossos filhos, hoje o mais velho já é casado, e nós dizíamos ainda essa semana: nunca houve um dia em que eles tivessem brigado e passado um dia com aquele clima de desentendimento entre eles. Nunca houve. Nunca houve. Para Vanessa, aquela casa adventista era o lugar de paz. E o Rodrigo, com 5 anos, filho daquela família, evangelizava ela aos 5 anos de idade. Dizia para ela: santinho não existe. Como assim santinho não existe? Ela contava para nós. E eles levavam ela na igreja.
E o Rodrigo repartia as moedinhas da ofertinha dele com ela, para que ela tivesse também lá na igreja ofertinha para dar. A primeira vez que ela teve contato com os adventistas foi nessa casa. Sábado passado à tarde nós voltamos lá nessa casa para convidar a família para o batismo dela. E eles ainda são membros da igreja. Quem sabe em Taquara, onde fica o antigo lar das meninas, ali em cima na Vila Cruzeiro, ali em cima do morro, ali é a igreja da Vila Cruzeiro. E essa família morava naquela época do lado do portão de entrada. Estão ali até hoje. Nós visitamos eles sábado passado para apresentar a Vanessa 30 anos depois e dizer que ela está sendo batizada também por influência deles. Queridos, nós precisamos evangelizar. Nossos vizinhos precisam ver em nós algo diferente. Precisamos nos unir a Jesus nesse trabalho. E Ele está dizendo isso para os moradores de Cafarnaum: vocês não podem me ter só para vocês, eu vou adiante, mas preguem onde vocês estiverem. Precisamos nos juntar ao céu, queridos, porque o mundo nos fala que Jesus está voltando em breve, e nós precisamos fazer a nossa parte. Nessas noites que nós saímos com os jovens da igreja, em uma dessas noites nós cantamos na casa do irmão Lídio. O irmão Lídio é um irmão da cidade de Taquara, que é engenheiro e é conhecido muito na cidade, ele prega por aí tudo. E numa sexta-feira à noite nós cantamos na casa dele, e quando nós estávamos saindo para os carros, a vizinha da casa ao lado havia vindo para o portão para ouvir o louvor que nós cantávamos ali com os jovens. E eu perguntei para ela: nós podemos cantar para a senhora também? E ela disse: pode cantar. E nós cantamos para aquela senhora. Ela estava aqui no portão e nós ali a 3, 4 metros de distância dela. Cantamos, nos retiramos dali na sexta noite. No sábado à tarde, o irmão Lídio, ele me ligou, agradecendo pela serenata, e o irmão Lídio me perguntou: Ricardo, quantas pessoas vocês eram ontem na serenata? E eu respondi: nós éramos 14 pessoas. E ele disse: não, porque a minha vizinha, ela disse que eram 30 pessoas. E a minha esposa argumentou com ela dizendo: não, era metade disso, eram umas 14, 15 pessoas. E a vizinha disse: não, Odete, eu contei e havia ali 30 pessoas. 30 pessoas. Queridos, você pode errar uma conta por 2, 3, 4, mas você não erra uma conta de 15 para um resultado de 30. O irmão Lídio disse: a minha esposa parou de argumentar com ela porque ela tinha certeza do que ela tinha visto, e ela viu naquela noite o dobro de pessoas que estavam ali cantando. Quando nós nos unimos ao céu, nos unimos a Jesus, ao Espírito Santo, para testemunhar e pregar o Evangelho, queridos, o céu se une a nós, através da presença dos anjos, para tornar eficiente o nosso trabalho. Quando nós abrimos a boca para falar e testemunhar, o Espírito Santo, ele vem, transforma e dá poder às nossas palavras, para que nós possamos assim trazer familiares, pessoas queridas para Jesus. Nós temos pouco tempo, queridos irmãos, e dentro de pouco tempo a nossa esperança irá se concretizar, e cada um de nós vai ver Jesus retornando nas nuvens dos céus. Sabe, queridos, há uma parábola na palavra de Deus que nos diz que quando Jesus retornar, aquele que ele encontrar alimentando os seus conservos, ou seja, levando alimento espiritual para quem precisa, esse vai herdar os tesouros do céu. Mas aquele que ignorar as necessidades das pessoas aí fora que precisam de Jesus, esse terá lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Precisamos tomar parte na pregação do Evangelho. Precisamos, em primeiro lugar, viver esse Evangelho. Precisamos nos tornar instrumentos de salvação. E precisamos lembrar, queridos irmãos, e dizer para as pessoas que Jesus está presente conosco em todos os lugares, na igreja, em casa, na rua. Jesus está presente conosco em todas as horas, manhã, tarde, noite, madrugada. Ele está ali. E nós podemos buscá-lo em qualquer lugar, em qualquer momento. Ele irá resolver os problemas
de nossa vida. Que nós possamos, queridos irmãos, nos preparar para esse dia glorioso. Você que está em casa conosco, que você possa, independente de não estar na igreja, fazer da sua casa a sua igreja, fazer da sua casa o seu local de culto, fazer da sua casa um centro de evangelização. E se nós não pudermos mais nos ver aqui na igreja, nós vamos voltar a adorar juntos, no lugar mais importante que tem, para nós estarmos juntos, que é na presença do Senhor Jesus, lá no céu. Que Deus possa usá-lo, abençoá-lo e fazer de cada um de nós um instrumento de salvação. É o meu desejo por mim e pelos irmãos essa manhã. Amém? Amém. Que Deus abençoe cada um de nós.